Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde. Não sei que horas vocês estão vendo essa aula, né? Eu sou o professor José Antônio, sou professor de matemática, né? Essa aula está sendo passada para o oitavo ano. Então, a gente vai começar aqui falando um pouquinho do conteúdo do oitavo ano. Normalmente, quando eu estou lecionando, dando aula presencial, eu costumo começar com uma revisão básica, mas aqui vai ser mais difícil fazer isso. Então, como vocês têm que acompanhar o centro de mídias, é, eu vou seguir o centro de mídias. Aqui a gente percebe que tem 3 aulas, né, prontas aqui no centro de mídias. No dia 8 vocês vão assistir uma aula, no dia 9 tem mais uma e no dia 10 tem mais uma, tá? Então são 3 aulas. Hoje eu vou falar basicamente dessa primeira aula aqui, que é a razão, tá? Razão é essa habilidade aqui, ó, EF07MA17. 07 significa que é do sétimo ano, então, ou seja, acaba sendo uma revisão, tá? E aí a habilidade aqui, ó, é resolver e elaborar situações, problemas. Resolver e elaborar situações, problemas que envolvam a variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. Falou, falou, falou e não ficou nada claro, né? Ficou bem confuso aqui, um monte de palavras soltas. Então vamos lá. Vou explicar bem simples o que é razão. Razão, na verdade, é uma divisão. Simples. Razão é uma divisão. Essa relação que ele fala é divisão. Então eu vou ter que ter 2 números, 2 valores para fazer uma divisão. Então, o que é essa relação entre grandezas, essa divisão entre grandezas? Primeiro, o que é grandeza? Grandeza nada mais é que um valor, algo a ser medido, um número, tá? Algo que eu medi. Isso é grandeza. Então, ou seja, a razão é relacionar 2 números de algo que foi medido. Seja ele minha altura, o número do meu sapato, distância, velocidade, tempo, temperatura. Então, tudo que a gente conseguir medir, a gente pode entender como sendo grandeza. Tá? E aí, quando eu entender bem esse significado de razão, eu vou aprender sobre igualdade entre razões. E aí, essa igualdade entre razões vai mostrar para mim, né, vai conseguir me chegar no assunto que é a proporcionalidade, tá? Então, aqui, ó, proporcionalidade. Ou seja, a razão nada mais é do que a base para eu entender proporcionalidade. Depois que eu entendo igualdade entre razões, aí eu vou lá e entendo proporcionalidade, tá? O que a razão vai me ajudar, então? A razão, ela vai acabar facilitando com que eu compreenda enunciados de proporção, tá? Eu sei o que é razão, uma divisão entre grandezas. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é quais são as grandezas que eu estou trabalhando. Sabendo as grandezas que eu estou trabalhando, eu tenho que saber que eu tenho que fazer uma divisão entre elas, tá? Montando essa divisão, montando uma igualdade, eu consigo trabalhar a proporção. Onde que eu vou encontrar a proporção? Problemas de escala, problemas de ampliação e redução, eu encontro nessa ideia da razão, da proporção. Receitas, por exemplo, eu tenho lá uma receita de um bolo. Fala lá que eu preciso de 3 ovos, eu preciso de meio quilo de farinha de trigo, sei lá. E aí no final da receita fala que rende 12 porções. Mas eu sei que na minha casa vai ter 36 pessoas. Então o que eu vou fazer? Se tem mais gente, eu preciso de mais bolo, né? Precisando de mais bolo, eu preciso de mais ingrediente. É aí que entra a ideia da proporção. Se eu tenho mais pessoas para comer bolo, eu preciso proporcionalmente
mais bolo. Então, se um bolo dá para 12 pessoas, 2 bolos vai dar para 24. 3 bolos vão dar para 36. Opa, então, proporcionalmente, eu preciso, então, para atender 36 pessoas, eu preciso 3 bolos. Para fazer 3 bolos, eu preciso de 3 vezes aquela receita. É uma ideia de proporção. Se para a primeira receita eu precisava de 3 ovos, agora eu preciso, então, de 9 ovos, né? E assim vai. Essa é a ideia de proporção. No caso aqui, eu falei de uma proporção direta. O que é uma proporção direta? Aumentou o número de pessoas para comer bolo, eu preciso fazer mais bolo, tá? Tudo bem até aqui? Então, razão, de novo. Razão é uma divisão. Divisão, tá? 2 números. Esses 2 números são as minhas 2 grandezas. Tudo bem? Grandeza, algo que pode ser medido. Tá? Então, hoje a gente vai falar basicamente só de razão. Então, a gente vai trabalhar alguns exercícios e aí vocês vão identificar quais são as grandezas e fazer a razão. Lembrando que razão é uma relação entre um e outro número. Então, eu tenho que prestar bastante atenção no enunciado para saber qual vem primeiro e qual vem em segundo. Tá? E por ser divisão, o primeiro, então, vai ficar no numerador, em cima da fração, da divisão, e o segundo vai ser o denominador, embaixo da divisão. Tá? Então, eu monto essa minha divisão como uma fração. Numerador em cima, denominador embaixo. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui tem o primeiro exercício. Ó. Eu vou fazer com vocês esse primeiro. Então, vamos lá. Qual é o problema aqui? A idade de Pedro é 30 anos e a idade de Josefa é 45 anos. Qual é a razão entre as idades de Pedro e Josefa? Então, primeiro, o que eu tenho que fazer? Descobrir quais são as minhas grandezas, né? Então, aqui, ó, a idade de Pedro é a minha grandeza, é algo que eu consigo medir. Então, a idade de Pedro, uma grandeza. A idade de Josefa é a minha segunda grandeza. Então, sabendo quais são as grandezas, eu preciso saber agora quais os valores dessa grandeza. Então, aqui a idade de Pedro é 30 anos, então essa é uma grandeza e o valor dela. E a outra grandeza é a idade de Josefa, que é 45, certo? Então, ó, descobri quais são as grandezas e quais são os valores dessa grandeza. O enunciado me deu isso. Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que prestar atenção no que o enunciado me pede. Né? Ó, o que ele está me pedindo? Qual é a razão? Então, ó, razão. Razão. Razão é uma divisão. Tá? Vou transformar essa divisão numa fração. Entre quem? Entre a idade de Pedro e a idade de Josefa. Então, nesse caso aqui, o enunciado já deu o problema, o que o enunciado pede, na ordem que apareceu. Primeiro, quem que ele quer primeiro? Ele quer a idade do Pedro. Então, a primeira coisa, eu tenho que ir lá e buscar a idade do Pedro. E depois, quem que ele quer? Segundo, a idade da Josefa. Tá? Então, o meu segundo valor é a idade da Josefa. Então, vamos lá. Vamos lá. Idade do Pedro, qual que é? 30 anos, né? Ó, 30 anos. Então, meu primeiro valor é 30. Pessoal, ó, desculpa se o número ficar meio feio, se ficar muito grande ou muito pequeno. É que é a primeira vez que eu estou testando esse programa e a minha coordenação motora fina não é nada fina, tá? Então, vai ficar feio, os números vão ficar bem feios. Então, ó, traço da fração. Então, ó, primeiro valor, idade do Pedro, 30. Segundo valor, idade da Josefa, que é 45.
Pronto. Essa é a razão entre as idades de Pedro e Josefa. Um tem 30, o outro tem 45. Como isso aqui é uma fração e pode vir ser efetuada a divisão, nunca é interessante eu fazer divisão com números grandes. Então é interessante sempre eu fazer divisão com os menores números possíveis. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar essa fração, reduzi-la ao máximo possível. 30 e 45. Eu posso simplificar por quais números? Quais números que eu consigo fazer uma divisão aqui que façam com que essa fração fique irredutível, fique a menor possível? Eu posso, por exemplo, começar aqui testando com o 5, que os dois números são divisíveis por 5. Então, 30 por 5 vai dar 6, sobre 45 por 5 vai dar 9. Essa é uma fração irredutível? Não. Por que ela não é irredutível? Porque eu ainda consigo simplificá-la mais. Vou simplificar essa fração por quanto? Vou simplificar por 3, certo? Na simplificação de fração, eu posso fazer quantas simplificações eu quiser. Claro que é sempre mais interessante eu fazer a simplificação pelo maior número possível, que aí eu fico fazendo menos esses passos, tá? Então, ó, 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Ou seja, a razão entre idades de Pedro e Josefa é 2 terços. Tudo bem? Simples, né? O que eu tenho que prestar atenção é que o enunciado pede. Ele pediu razão, então ele quer uma divisão. Uma divisão aqui a gente vai apresentar na forma de fração. E qual é a ordem que ele pediu? Ele quer primeiro Pedro e depois Josefa. Certo? Ótimo. Então vamos lá, continuando. Vou fazer mais um aqui. Aí depois eu vou deixar uns exercícios para vocês fazerem. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos lá. Em uma festa, há 15 meninos e 25 meninas. Qual é a razão entre o número de meninos e meninas? Então vamos lá. Primeiro, o que ele pediu? Razão. Razão é uma divisão, que eu vou representar na forma de fração. Então, já até coloquei aqui o tracinho da fração. O que eu tenho que ver? Tenho que ver quais são as minhas grandezas. Em uma festa, há 15 meninos e 25 meninas. Então, qual é a grandeza aqui? A quantidade de meninos e a quantidade de meninas. E aí, lá, esse enunciado também foi bonzinho com a gente. O que ele fez? Ele já pediu na ordem que aparece também, tá? Nem sempre acontece isso. A razão entre quem? Número de meninos e número de meninas. Então, qual é o primeiro número? O primeiro número é meninos e o segundo número é meninas. Então, vamos lá montar a nossa razão. São meninos, 15. E meninas, 25. Ótimo, essa é a minha razão. Ficou feio aqui, né? Lembra que eu falei que a minha coordenação motora fina não tá boa ainda, né? Vamos testar. Tá? Vamos treinando aqui. Então, ó, 15 meninos, 25 meninas. Tá? É o que pediu. Mas eu posso simplificar isso aqui. Vou simplificar por quanto? Por 5, né? 15 dividido por 5 vai dar 3. 25 por 5 vai dar 5. Ou seja, a razão entre meninos e meninas é 3 quintos. Né? A leitura dessa fração, 3 quintos. Como que a gente pode ler isso aqui também? Que existe 3 meninos para cada 5 meninas. Então, tomem cuidado que às vezes o enunciado ele traz dessa forma.
né? Em uma festa, há 3 meninos para cada 5 meninas, tá? Então, 3 meninos para cada 5 meninas. O que a gente já pode deduzir disso? Que tem mais meninas do que meninos, certo? Então, aqui são o mais simples de razão, tudo bem? Simples esse, né? Vamos lá fazer outro. Esse aqui é basicamente o mesmo exercício, né? Em uma festa há 15 meninos e 25 meninas. Qual é a razão entre o número de meninas e meninos? Opa! Ó, de novo, ele quer razão, né? Ou seja, ele quer uma fração. Entre quem? Número de meninas. Então, a primeira grandeza é quem? Meninas. Tá? Então, a primeira grandeza é esse aqui. E a segunda grandeza é meninos. Então, a minha segunda grandeza é esse aqui. Perceberam que mudou a ordem? Tá? Então, tem que prestar muita atenção no que está escrito no enunciado. Aí, nós vamos lá, então. Se ele quer primeiro meninas, 25 meninas e 15 meninos. O problema é o mesmo da outra, né? Como é razão, como é uma fração, eu tenho que simplificar para trabalhar com a fração irredutível. 25 por 5, 5. 15 por 5, 3. Então, aqui a fração é 5 terços. Tá? Continuo fazendo a leitura daquele mesmo jeito. Existem 5 meninas para cada 3 meninos. A conclusão que eu chego aqui é a mesma que eu chego no outro, que tem mais meninas do que meninos. Ele só inverteu a ordem. Então, eu tenho que prestar bastante atenção nessa ordem que ele pede aqui. Tá? Essa ordem que ele pede. Isso aqui é muito importante. Tá? A diferença entre você acertar e errar é a leitura do enunciado. Certo? E o último... Aí depois eu vou deixar alguns para vocês fazerem, tá? O último. Em uma festa há 15 meninos e 25 meninas. Nossa, mas é o mesmo enunciado? É, o começo é o mesmo do outro. Só que olha o resto. Qual é a razão entre o número de meninas e o total de pessoas na festa? Opa! A minha grandeza era meninos e meninas, que é quantidade de pessoas, né? As grandezas é quantidade de meninos, quantidade de meninas. E aí ele me pôs uma outra grandeza aqui, né? Ó, total de pessoas. Não tem problema nenhum, tá? Eu ainda vou relacionar duas grandezas. Quais são as duas grandezas? Meninos e total de pessoas. Essas são as duas grandezas que me interessam. Como aqui era a quantidade de pessoas, eu posso somar e ter o total de pessoas, a outra grandeza que ele me pede, tá? E o que ele está me pedindo? Razão. Então, ou seja, ele quer fração. Nossa, ficou feio. Até o traço da fração tá... Nossa Senhora. Até o traço da fração precisa de coordenação motora fina. Tá feio. Tudo bem? Então, vamos lá. Razão entre quem? Número de meninos. Então, o primeiro é o número de meninos. E o segundo é o total de pessoas. Aqui, total de pessoas. Então, vamos lá. Quantos meninos que tem? 15. Total de pessoas. Então, ó, 15 meninos e 25 meninas dão um total de 40 pessoas. Viu como tem que prestar atenção? Prestar atenção. Matemática é isso. É atenção, tá?
leitura boa do enunciado e atenção. Se concentrar no que está fazendo. Simplificando por 5, 15 por 5 dá 3, 40 por 5 dá 8. Tá? Qual é a leitura que nós podemos fazer dessa fração? 3/8 e, como é uma razão, existem 3 meninos para cada 8 pessoas na festa. Tá? 3 meninos para cada 8 pessoas na festa. Tudo bem? Ótimo. Então, aí agora eu vou deixar vocês com uns probleminhas para vocês resolverem. Basicamente é fazer isso, né? Prestando atenção no enunciado, fazendo uma boa leitura do enunciado. E aí, mais para frente, a gente vai trabalhar as próximas aulas, que é a igualdade entre as razões. Tá? Bom estudo para vocês. Não esqueçam de assistir as videoaulas do Centro de Mídias, tá? É bem provável que vá aparecer um probleminha para vocês resolverem lá no final dessa semana, envolvendo as 3 aulas. Então, mesmo que eu não fale das outras 2 aulas para vocês nessa semana, vocês vão ter que assistir às aulas lá do Centro de Mídias, prestar bastante atenção, né, treinar e responder o exercício lá que vai estar proposto para vocês. Tudo bem? Então, até a próxima aula. Um abraço e até mais.